Estamos meditando dentro do Catecismo de Westminster a respeito dos 10 mandamentos. Na semana passada nós iniciamos o 5º mandamento. Quero convidar você a abrir a palavra de Deus em Êxodo, capítulo 20. Vamos fazer mais uma vez a leitura dos 10 mandamentos. Êxodo, capítulo 20. Vamos desenvolver essa condição de, diante de textos mais longos, nós ficarmos em pé, em reverência à palavra do Senhor. Êxodo capítulo 20 diz assim: Então falou Deus todas essas palavras: Eu sou o Senhor, seu Deus, que te tirei da terra do Egito, na casa da servidão. Não terás outros deuses diante de mim. Não farás para ti imagem de escultura, e nem semelhança alguma do que há em cima dos céus, nem embaixo da terra, nem nas águas debaixo da terra. Não as adorarás, nem lhe darás culto, porque eu sou o Senhor teu Deus, Deus zeloso, que visita a iniquidade dos pais nos filhos, até a 3ª e 4ª geração daqueles que me aborrecem. E faço misericórdia até 1000 gerações daqueles que me amam e guardam os meus mandamentos. Não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, porque o Senhor não terá por inocente o que tomar o seu nome em vão. Lembra-te do dia de sábado para o santificar. 6 dias trabalharás e farás toda a sua obra, mas o 7º dia é o sábado do Senhor teu Deus. Não farás nenhum trabalho, nem o teu servo, nenhum trabalho, nem o teu servo, nem a tua serva, nem o teu animal, nem o teu forasteiro, nem o forasteiro das tuas portas para dentro. Porque em 6 dias fez o Senhor os céus e a terra, o mar e tudo que neles há, e ao 7º dia descansou. Por isso, o Senhor abençoou o dia de sábado e o santificou. Honra teu pai e tua mãe, para que te prolonguem os teus dias na terra, que o Senhor teu Deus te dá. Não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho contra o teu próximo, não cobiçarás a casa do teu próximo, não cobiçarás a mulher do teu próximo, nem o seu servo, nem a sua serva, nem o seu boi, nem o seu jumento, nem coisa alguma que pertença ao próximo. Palavra do Senhor, amém? Meditamos no 5º mandamento na semana passada, e agora... E agora vamos dar continuidade nessa meditação. O que exige o 5º mandamento? Por ser uma ordenança, por ser um mandamento, ele nos exige e não pede. O 5º mandamento exige a conservação da honra e o desempenho dos deveres pertencentes a cada um em suas diferentes condições e relações, superiores, inferiores e iguais. Estamos falando sobre, dentro dos 10 mandamentos, sobre a condição de honrar pai e mãe. Honrar pai e mãe é o primeiro estágio que vai demonstrar a nossa honra para as outras autoridades que estão sobre as nossas vidas, inclusive a figura divina de Deus. O 5º mandamento exige a conservação da honra. Então essa conservação da honra não é um momento de honra. Então não é o dia dos pais, não é o dia das mães, mas é a vida como um todo. E o desempenho dos deveres pertencentes a cada um em suas diferentes condições. Então é a condição do auxílio em relação aos pais, em relação às atividades que eles têm que fazer. Inclusive a condição dos superiores, pessoas que são inferiores a nós e iguais. Porque Deus, ele não faz acepção de pessoas e nós também não devemos fazer. Mas todo o ensinamento, ele parte do lar, que é a condição de Jerusalém, que é a nossa casa, que é o nosso círculo principal, em que nós aprendemos a respeitar os nossos pais, respeitar as nossas mães. Para as crianças menores, para Daniel, para Luísa, para Pedro, para Manu, para Heloísa, para Helena, para Júlia, entendeu? Em especial os maiorzinhos e também Gabriel e Rafael, claro. Quando vocês decidirem, quando for o momento de vocês começarem a namorar, a primeira coisa que vocês têm que atentar, e vale para Moisés também, a primeira coisa que vocês têm que atentar é como
essa pessoa pretendida trata os pais. Se essa pessoa pretendida trata os pais com educação, se ela trata com respeito, se ela é zelosa nas coisas, nas atividades do lar, porque da mesma maneira que essa pessoa trata os pais, ela vai tratar você. Então não tem saída, não tem condição, é o costume. A pessoa já passou 10, 15, 20 anos, alguns mais, né? 28, né? 28? 38, 32. Hein? 32? 32, entendeu? Então a pessoa tem que aprender, entendeu? Ela tem que analisar quando vai se unir a alguém, como que essa pessoa trata o cônjuge. Efésios capítulo 6. Oi? Eu falei o quê? Não, eu falei o que eu quis. Beleza. Tá? Assim ela vai tratar o cônjuge. Obrigado. Efésios capítulo 6, versos 6 e 7. Júlia, você está falando muito, 8, Júlia. Nós estamos na palavra, a hora agora é de ficar quietinho. Tudo bem? Combinado? Obrigado. Capítulo 6, versos 6 e 7. Moisés? 6 e 7. Não servindo à vista como para agradar os homens, mas como servo de Cristo, fazendo de coração a vontade de Deus, servindo de boa vontade como o Senhor e não como a homens. Tá, então a condição da servidão nossa é uma servidão que ela tem que ter sempre em mente a figura de Deus como aquele que recebe todas as coisas. Então, se eu estou casado, a Rosângela é casada, ela me serve como ao Senhor. Eu sirvo a elas como ao Senhor. Quando eu estou com os meus pais, eu sirvo a eles como ao Senhor, independente de o que a pessoa é ou o que a pessoa faz. E enquanto eu estou trabalhando, que é o que está dizendo aqui, no setor, na hora do labor, você trabalha com excelência, não para agradar homens, não para que as pessoas olhem para você e digam, olha, eu vou trabalhar bem porque eu vou ganhar um aumento ou porque eu vou ser reconhecido e as pessoas vão falar como esse cara é legal, mas eu faço isso como ao Senhor. É a condição de em qualquer momento você fazer tudo para a glória de Deus. O mandamento ele se estende além das obrigações entre pais e filhos, abrangendo, como nós lemos, a relação entre servos e senhores, atualmente entre empregadores e empregados, e entre autoridades e pessoas a eles submetidas. Então, além dessas autoridades que são de primeira instância e segunda instância, nós também temos as autoridades governamentais, nós temos autoridades policiais e todas as outras autoridades que elas estão sobre a nossa vida. Por mais que você não concorde com essas autoridades, elas estão lá, colocadas por Deus, porque toda autoridade é colocada por Deus sobre as nossas vidas. Nós não conseguimos entender muitas vezes, nós não gostamos de aceitar um controle sobre a nossa vida que não nos seja satisfatório, mas quando nós nos rebelamos, quando nós fazemos piadinha, fazemos comentários, nós estamos indo contra a autoridade de Deus. E nós estamos rechaçando, e nós estamos, eu ia falar motejando, né? Motejando é uma palavra meio do Antigo Testamento, né? Nós estamos zombando dessa autoridade de Deus que coloca líderes sobre as nossas vidas. E nós temos que aprender com esses líderes, talvez para não colocá-los de novo, mas o respeito ele é tremendo. Eu lembro que na época, acho que era da Dilma, entendeu? Eu vi uma chargezinha, né, na internet, e aí eu compartilhei. A Rosângela viu, ela chamou a minha atenção e falou assim, não faça isso. Você fazer isso, você está zombando dessa autoridade que Deus constituiu sobre a sua vida. Independente da capacidade dela ou não capacidade, nós temos que ter respeito pelas autoridades sobre nós constituídas. Essa obediência também é devida aos oficiais e mestres da igreja, no caso, em relação a mim como pastor, em relação ao Felipe como louvor, as pessoas que estão com ele. Apesar de eu ver lá no grupo, lá, o Felipe lidar de uma maneira meio igualitária, na verdade ele é o líder do louvor. Ele é o responsável, então as pessoas elas têm que ir a ele e têm que ir a ele com respeito, independente se é mais velho ou se é mais novo, se é irmão, se não é irmão, não importa, se é esposa ou não, entendeu? Não importa, a condição do respeito é uma condição de respeito ao Senhor, independente da idade da pessoa, ela está ocupando um cargo dentro da igreja. Pessoas mais velhas, tem alguém lá embaixo?
pessoas mais velhas, o relacionamento entre marido e mulher, nós temos visto esta mudança comportamental, em que os homens eles têm democraticamente dividido a autoridade do lar com a esposa, e isso é errado. Não é uma democracia, não é uma parceria, não é uma, como é que os outros falam lá, né? Parceria é, sei lá, tem os nomes lá que eles falam lá do casal, sintonia, entendeu? As pessoas elas acham que o homem e a mulher eles andam juntos dentro da administração do lar, e isso está errado. Não só do lar, nos negócios, o que quer que seja. Deus ele coloca o homem na frente para ser aquele que toma as decisões. E não é porque ele é mais capaz ou que não é mais capaz, como no louvor. Não estou dizendo que o Felipe era mais capaz ou é menos capaz. Foi a pessoa que Deus direcionou para colocar. É a vontade do Senhor em relação àquela situação. Se vai perdurar, se não vai perdurar, quanto vai continuar ou não vai continuar, aí é com o Senhor. Então, na semana passada, o Felipe ele falou assim, olha, eu posso ajudar lá no louvor, o senhor levanta alguém para ajudar aqui na ceia? Eu falei, não, é você que vai ficar aqui, entendeu? É você que o Senhor tem trazido no meu coração para estar auxiliando junto com Alice, ponto, entendeu? Não tem discussão. Então, dentro do casamento, a condição ela é a mesma. E a gente vê com essa condição do empoderamento feminino, as mulheres elas mandando mais, e os homens, eles sendo acovardados. E aí a gente vê essa troca de papéis, em que o homem, ele fica mais feminino e a mulher ela fica mais masculina e ela acha que ela manda, e aquele peso sobre os seus ombros vem trazendo um jugo tremendo que ela não consegue lidar. Pode chamar isso de jugo desigual? Não. O jugo desigual, ele é inicialmente tratado nas Escrituras falando de sociedade. Então eu me associo a um terceiro para estabelecer um negócio, e aquela pessoa ela é ímpia e eu sou cristã. E aí você pode fazer a correlação de uma certa maneira, de maneira geral, em relação ao casamento. O que isso é pecado, porque você está deixando de exercer a autoridade que Deus concedeu a você, para você jogar esse jugo sobre a vida de uma pessoa que Deus não delegou para cometer aquilo, para fazer aquilo. Então aquilo ali é pecado, está errado. E eu volto a dizer, não é questão de capacidade, de inteligência, não tem nada disso. Não tem nada disso. Mas Deus, ele coloca a pessoa. Então, me permita, o Alice e Ingrid. A Ingrid, ela é ótima em números. Independente disso, o Alice, ele tem a responsabilidade a respeito disso. Quando ele delega, não temporalmente, mas se ele delegar de uma maneira para sempre nas costas dela, você vai estar trazendo um jugo sobre a vida dela. Porque ela não tem que se preocupar com o dinheiro do aluguel, ela não tem que se preocupar se tem dinheiro para comida, ela não tem que se preocupar se tem dinheiro para pagar a luz, não tem. A responsabilidade é do Alice, da mesma maneira que na minha casa, entendeu? Em nenhum momento eu vou lá para minha esposa e falo assim, olha, e agora? Como é que a gente vai pagar essa fatura aí, não sei o quê? Liga lá pro Felipe, porque a parte dele está atrasada, entendeu? Não tá, mas liga lá, porque a parte dele está atrasada, resolve que ele... Não é responsabilidade dela, é minha responsabilidade. E nós temos que entender que nós temos atividades funcionais nas nossas vidas. Independente das pessoas elas terem se desenvolvido. Então nós criamos as nossas filhas muitas vezes para serem independentes, mas em algum momento vai acontecer aquilo. Então eu vejo isso claramente, por exemplo, na condição da Esther, que é uma pessoa que está lutando, sempre tentando virar a coisa. Quando casar, essa situação ela vai ter que se mudar, porque esse peso, ele é um peso que ela sabe muito bem que é um peso sobre-humano, que não é que o homem é melhor, o homem ele é preparado para carregar aquele tipo de peso. Essa obediência também é devida a oficiais e mestres da igreja, pessoas mais velhas, no relacionamento entre marido e mulher, e todas as pessoas que se encontram em autoridade, sempre em obediência à primeira palavra. Então, se alguém de qualquer nível de autoridade, seja marido, seja policial, governante, pastor, quem quer que seja, trouxer uma informação, uma orientação que é contrária às Escrituras, você obedece às Escrituras e não obedece à autoridade. Mesmo que aquilo te traga revés, prisão ou qualquer tipo de dano. Estava com saudade de você perguntar, hein? Mas cada um no seu papel. Mas os dois podem auxiliar um ao outro nos seus devidos papéis? Auxiliar. Uma coisa, Menízia, é a Rosângela me auxiliar. E a outra coisa é ela dividir a autoridade comigo. Quando ela divide a autoridade comigo, ela passa a ser responsável. Que é o que muitos casais têm feito. Então o que acontece? Eu caso com a Rosângela, e aí eu começo a trabalhar e falo, quero comprar uma SUV,
quero comprar uma picape, quero comprar um não sei o quê, quero comprar um carro, entendeu? Aí eu pego e falo, agora você tem que trabalhar. E aí eu jogo um jugo sobre a vida dela, em que ela não pode ter a opção de trabalhar ou não trabalhar. Ela tem a obrigação, porque nós temos compromissos. Aí está errado, o problema é esse. Então não é o auxílio. Quanto você me dá de dinheiro nas despesas da casa, do seu negócio? Exceto as despesas do negócio. Quanto você me dá? Entendeu? Está atrasada. Mas você paga algo além das despesas concernentes ao seu negócio? Regularmente, que eu ordeno. Você pode até comprar uma coisa ou outra, mas você vai falar assim, Rosângela, você tem que me ajudar a pagar o cartão de crédito, você tem que pagar a conta de luz, você tem que me ajudar a pagar a conta de água. Não tem, porque a responsabilidade é minha. A responsabilidade, ela é minha. Romanos capítulo 13, verso 1. A gente tem que ensaiar melhor, Rô, porque parecendo que a gente não ensaiou direito. Eu viajou, vai perder um pouco do Romanos. 13, 1. Ela já está quase na hora de ler já, né? Romanos 13, 1, Loli, por favor. Todo homem seja sujeito às autoridades superiores, porque não há autoridade que não procede de Deus. E as autoridades que existem foram por ele instituídas. Toda autoridade, todo homem esteja sujeito às autoridades superiores. Quando eu delego uma coisa, por exemplo, para o Felipe dentro do Ministério de Louvor, e aí o Moisés, ele decide que ele vai fazer alguma coisa diferente, contrário àquilo que ele mandou, ele não está sendo desobediente ao Felipe, ele está sendo desobediente a mim. E em primeira instância, a Deus. A gente sempre tem que entender essa escala de autoridade. Todo homem seja sujeito às autoridades superiores, porque não há autoridade que não procede de Deus, e as autoridades que existem foram por eles constituídas, mesmo que sejam autoridades pagãs. Mesmo que sejam autoridades que a gente olha e fala, é ímpio, está caminhando para uma outra coisa. Eu não consegui assistir o vídeo o Carlos me passou 2 vídeos, mas a gente tem visto um buchicho aí dentro da Igreja Católica Romana, em que o Francisco lá, ele está querendo instituir o casamento, normatizar o casamento homossexual, entendeu? E apesar de ele não ser o anticristo, e essa condição de anticristo sobre a figura do Papa, todo Papa é o anticristo, toda hora, então, o cara morre e não acontece nada, entendeu? As ações das pessoas, elas revelam que elas são um tipo de anticristo. E uma decisão que esse homem chega a tomar nesse contexto, vai trazer um conflito inicialmente dentro da Igreja Católica, mas depois aquilo vai vir a se estabilizar e aquilo vai passar a ser uma regra. Vai ser o conceito moral. E aí nós, mais uma vez, como cristãos protestantes, nós vamos ser os imorais, as pessoas que agem de uma maneira errada. Isso é verdade, né? Fala que a Bíblia foi um fracasso. E Jesus na... Você acha? Eu não tenho certeza, né? Porque A gente não fala. Você acha? Ele fala Não, esquece. Não perca tempo olhando e achando que é verdadeiro essas coisas, entendeu? Não acho. Não acho. Isso é perda de tempo. Então é isso que eu estou falando. A gente perde tempo em coisas. Não estou dizendo que você está perdendo tempo em relação a isso. Estou dizendo que a gente perde tempo em coisas que são mentirosas, ao invés de você se fiar na verdade. É algo que eu estava falando para o grupo lá. A gente somos os maiores compartilhadores de mensagens ímpias e hereges, somos nós. Então, quando vem um lixo, entenda. Quando pinta um lixo lá no teu celular, você lê aquele lixo, você já disse para o Google que aquilo é importante. Aí você vai e compartilha. Quando você compartilha, você fala para o Google, além de importante, ele merece ser compartilhado. Então, você viu essas notícias? Deleta. Exclui. Porque se você começar a ver isso, você vai ser bombardeado e vai parecer que é verdade. Se você assistiu esse vídeo, sabe o que vai acontecer? Você vai receber um monte de vídeo desse tipo. Aí pela frequência da repetição, você vai falar assim, é verdade. Tem muita gente falando, muita gente compartilhando.
Então, não propague lixo, vômito, não propague. Por esse verso de Romanos 13:1, podemos ver que o mandamento exige a obediência e o cuidado com os pais e autoridades civis e religiosas, não por temor de punição. E aí a nossa mente tem que ser: eu faço não pela consequência da coisa, mas eu faço porque é correto diante de Deus. Se você começar a fazer as coisas com medo de temor, você vai começar a mensurar se a coisa ela pode ser feita ou não ser feita, que é exatamente o risco que ladrões fazem. Então o ladrão ele olha para uma situação e vê e fala: bom, será que vale a pena eu fazer isso? Então o político ele vai e olha, eu vou ganhar R$1 milhão nessa transação ímpia. Se me prenderem, eu vou ter que pagar uma multa de 500 mil. Vale a pena. Então o princípio não é o temor da punição. O princípio é: eu não faço porque é errado, porque isso não glorifica a Deus. Por esse verso de Romanos 13:1 podemos ver que o mandamento exige a obediência e o cuidado com pais e autoridades civis ou religiosas, não por temor da punição, mas porque todas as autoridades existentes foram instituídas por Deus. Eu volto a abrir o parênteses: desde que seja conforme as Escrituras Sagradas. Falou uma coisa fora das Escrituras Sagradas, abandona. Manu, deixa, você já é grande, você fica sentadinha como a Helena está e como a Júlia está, tá? Deixa a Heloísa aí, daqui a pouquinho ela calma, tá? Essa obediência não é somente como no senso comum, devido aos mais velhos e aos que estão em posição de autoridade. Por esse mandamento, todos os que detêm autoridade ao respeito devem respeitar da mesma forma aqueles que lhes são subordinados. Então, não há um respeito só ascendente, mas também tem um respeito descendente. Da mesma maneira que a Rosângela ela tem que demonstrar o amor dela por mim através do respeito, eu tenho que demonstrar o meu amor por ela estando disposto a morrer como Cristo morreu pela igreja. Então eu olho para a pessoa que está abaixo de mim e eu respeito, eu ouço, eu tenho que fazer isso. Então, voltando ao exemplo do louvor, eu dou um comando para o Felipe e eu tenho que respeitar o posicionamento dele, não seguir o posicionamento dele. Aí eu entro no auxílio. Auxílio é a pessoa ela traz uma sugestão e eu posso acatar aquilo ou não, porque eu sou o líder daquilo. Eu sou o líder. Então o auxílio é assim. Se você pensa que é uma parceria, é 50% da decisão. E quem decide numa condição dessa? Ninguém. É a condição da Bíblia ser a palavra de Deus ou conter a palavra de Deus. Quem decide o que é e o que não é? Mas dentro do âmbito humano, você, mas eu acho que não é assim. Eu acho que é assado. E aí a gente vira esse caos que nós vivemos hoje.